Na última semana, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, foi demitido do cargo após ser acusado de assédio sexual. Funcionárias da instituição decidiram romper o silêncio e denunciaram o caso. Infelizmente, muitas mulheres ainda são vítimas de assédio sexual e moral no trabalho em todo o país. Em Patos de Minas não é diferente. Por isso, nossa equipe ouviu uma advogada especialista em direito da mulher que explica como denunciar esse tipo de agressão. A reportagem é de Gustavo Galvão. As denúncias contra o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que culminaram no pedido de demissão do executivo na última semana, somadas às revelações feitas pela imprensa de que o vice-presidente da instituição, Celso Leonardo, teria acobertado os abusos, jogaram luz no tema de assédio moral e sexual no ambiente corporativo. Para a advogada e presidente da OAB Mulher de Patos de Minas, Kátia Andrade, procurar um órgão público é uma das formas de se denunciar um caso de assédio, mas não a única. É uma situação muito, como eu posso dizer, complicada e complexa, né? Por quê, Gustavo? Porque normalmente o assédio, ele não acontece em público. Normalmente são em situações mais isoladas e íntimas, né? E quando eu falo íntimas, no sentido de estarem só os dois numa sala ou longe da presença de outras pessoas. Então, o que eu aconselho para a vítima de assédio sexual? Que ela consiga gravar alguma conversa que seja comprometedora, que ela tenha sempre os prints, porque às vezes o assediador ele manda mensagens, né, intimidando, se aproveitando da situação, da posição hierárquica dele, né, para obter favores sexuais. Então seriam esse tipo de prova, num primeiro momento, que ela consegue provar, que ela consegue obter para fazer a prova ao assédio que está sofrendo. Agora, tem uma outra situação, ela também tem que avisar o gerente, quem está numa posição de superioridade além dele, né, para que tome providências. Porque é o seguinte, aqui a gente está falando do assédio sexual praticado pelo superior hierárquico e da responsabilidade dele na esfera criminal, porque é crime o assédio sexual. Mas se a empresa, sabendo do que está acontecendo, não faz nada, ela passa a ser conivente. Aí nós vamos para a questão civil, para a esfera civil da coisa. Ou seja, a empresa também responde por indenização por danos morais no que diz respeito a isso. Kátia Andrade pontua ainda quais são as sanções previstas para esse tipo de crime no ambiente de trabalho. Então, o assédio sexual é um crime previsto no artigo 216-A do Código Penal e tem pena prevista de 1 ano a 2 anos de detenção. Legislação para coibir isso nós temos. Tá? O que acontece nesse tipo de crime? É a dificuldade de prova. Porque normalmente é só a palavra da vítima contra a palavra do assediador. E isso é muito complicado. Porque se você pega um delegado que tem posições machistas, que vai conduzir o inquérito, se você pega um juiz que tem uma visão também mais machista, se ele não der o peso devido para a palavra da vítima, de fato, o assediador ele vai sair ileso da questão. Mas a própria jurisprudência determina que a palavra da vítima tem que ter um peso maior. Porque é ela e o assediador. Normalmente, não estou dizendo que não aconteça na frente de outras pessoas, mas, via de regra, ela vai contar, na verdade, o que só ela vivenciou. Apenas ela viu e, enfim, sentiu aquela dor. Por isso que eu reitero. É importante, sim, que uma terceira pessoa saiba do que está acontecendo, ainda que aquela terceira pessoa não presencie os fatos. Porque, pelo menos, aquela terceira pessoa vai estar sabendo da dor e da angústia daquela vítima. E isso, lá na frente, se virar um processo, se virar uma demanda judicial, inclusive, ela tem como provar todo o sofrimento dela no decorrer do período de trabalho e do período que ela foi assediada. Caso comprovado o assédio sexual, cabe a demissão por justa causa ao agressor ou pedido de rescisão indireta por meio da pessoa agredida, além de pedido de indenização por danos morais ou danos materiais.